Oi, pessoal. Vamos fazer a continuação daquela aulinha que a gente teve que interromper aquele dia, tá bom? A gente tinha parado aqui, acho que nesse exercício aqui, se eu não me engano, da página 69 do Aprender Sempre, tá? A gente ia fazer o exercício número 8. Não chegamos a terminar o exercício número 8, correto? Então vamos lá. O salário mensal de Jonatas é de R$ 3.600 e ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do seu carro. Quantos reais ainda sobram do salário de Jonatas? Então eu pensei assim, olha, o salário dele é a fração inteira 5/5, né? Que a gente vai pelo denominador. 5/5 é o salário inteiro. Se ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do carro, dos 5/5 que é o salário inteiro, eu desconto o que ele paga do financiamento, 5 menos 2 são 3/5. Então, esses 3/5 é a fração da sobra. E como a pergunta é quantos reais sobram para ele, então eu vou calcular a fração 3/5, que é a sobra, do salário inteiro, que é R$ 3.600. Então, 3/5 de R$ 3.600, a gente faz daquele jeito que eu já ensinei para vocês. 3.600 é tudo. Primeiro a gente acha 1/5, por isso divide por 5, né, que é o denominador. A divisão de 3.600 por 5 dá 720. Como são 3/5 a sobra dele, eu multiplico por 3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, R$ 2.160 é o que sobra para ele depois de pagar o financiamento. Correto? Próximo exercício, exercício 9, que caiu no Saresp de 2012, super facinho. Na rua onde Clara mora, há 70 construções, entre casas e prédios. Então, 70 construções. Tem um pouco de casas, tem um pouco de prédios, correto? Construção é tudo que é construído, casas e prédios. O número de casas é igual a 5/7 do número de construções. Ó, as construções são 70. Então, se as casas são 5/7 do número de construções, então elas são 5/7 das 70 construções. Tudo bem? E aí a pergunta é justamente isso. Qual é o número de casas? Então, o que eu devo fazer? 70 dividido por 7. Dá para fazer de cabeça. 70 dividido por 7 são 10. 10 vezes 5, 50. Então, nós temos aqui a alternativa C, 50 casas, correto? Deu para fazer de cabeça. Então, ó, 70 dividido por 7, 7 por 7 dá 1, abaixo 0 vai 0. E aí, como são 5/7, 10 vezes 5, 50 casas. Então, alternativa C. Exercício 10, bem simplesinho também, caiu no Saresp de 2015. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou quantos quilogramas? Gente, 1 quilograma são quantos gramas? 1.000 gramas, correto? 1 quilo, ó, o prefixo quilo quer dizer 1.000. Então, 1.000 gramas. 1.000 gramas. 1/4 é 1.000 dividido por 4. Então, quando eu divido 1.000 por 4, 1.000 dividido por 4, não dá 250? Então, são 250 gramas. 1.000 gramas dividido por 4 dá 250 gramas. 250, o único número que tem 250 aqui é esse aqui, ó, que está em quilograma, por isso está 0,250, né? Então, ó, de gramas para transformar em quilogramas, lembra daquela tabela, ó? Grama. Depois, olha aqui a tabelinha, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então, ó, de quilograma para grama, a gente vai multiplicar por 1.000, 3 casas para a direita. E de gramas para quilograma, a gente vai dividir por 1.000, ou seja, vir 3 casas para a esquerda. Por isso que deu 0,250 quilogramas, ok? Alternativa A. Aí acaba essa parte de frações, aí começam os números decimais, os números com vírgula.
E é essa parte que mais eu quero fazer com vocês aqui, tá bom? O motivo dessa aula é terminar isso aqui, ó, tá bom? Até a página 74. Então, página 70, aulas 5 e 6, representando números racionais. Aqui tem os objetivos da aula, tá? Que é comparar racionais na forma fracionária e decimal, colocar em ordem crescente, decrescente, racionais decimais, fracionários e decimais, né? Associar uma fração à sua fração decimal e também associar números decimais a uma representação finita de frações, tá bom? Então vamos começar aqui, exercício 1. Aqui tem exemplos que nós não vamos fazer, porque nos próprios exercícios dá pra gente fazer os exemplos, ok? Então vamos lá, ó. Divida as frações e classifique-as em número decimal finito ou dízima periódica. Então, assim, toda vez que eu tenho uma fração de números inteiros, inteiro em cima, inteiro embaixo, quando eu dividir o de cima pelo de baixo, gente, sempre vai dar um número decimal finito, ou seja, uma conta com decimais, mas que dá exata, ou uma dízima periódica, que é aquele número decimal que começa a repetir um número, um algarismo, uma sequência infinitamente. Então, como eu vou saber qual dá o quê? Fazendo a continha. Então, vou começar aqui, ó. 1/5. Vou pegar 1, dividir por 5. 1 dividido por 5 não dá, porque 1 é menor que 5, então eu ponho 0. Não dá, e aí eu faço o quê? Agora eu vou acrescentar uma casa decimal, aqui, ó. Primeira vez que eu acrescento a casa, é hora de pôr a vírgula. Agora eu tenho 10, e 10 divide por 5, dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Você viu que a conta deu exata? Se a conta deu exata, ó, 1/5 é o mesmo decimal que o 0,2. Então, o número que a conta deu exata, a gente diz que deu um decimal finito. Acabou. 4/11. Então, vou pegar o 4, dividir por 11. 4 é menor que 11, então não vai dar, eu ponho 0. Aumento uma casa, primeira vez que eu aumento uma casa, põe a vírgula. 40 por 11 dá 3. 3 vezes 11 é 33. 33 para chegar em 40, faltam 7. Não deu exata, vou aumentar uma casa, já tem vírgula. Vou fazer 70 por 11, vão dar 6. 6 vezes 11, 66. Para 70, faltam 4. Vou continuar, aumento outra casa, fica 40 de novo. 40 dividido por 11, de novo dá 3. 3 vezes 11 é 33. Para 40, faltam 7. Vou aumentar outra casa, vai começar tudo de novo. 70 por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66, para 70 faltam 4. Você observou que aqui está ficando sempre assim, ó, 40, 70, 40, 70, 40, 70, e aqui 36, 36, 36, 36? É porque é uma dízima periódica, pessoal. Então, esse resultado vai ser sempre 0,36, 36, 36, 36, infinitamente. Que como é uma dízima periódica, eu posso representar assim, ó, 0,36, e aí coloco um risquinho em cima do 36. Também podia ser assim, ó, 0,36, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Embora que essa utilização é a mais conhecida. Então, nesse caso, que dá sempre a mesma sequência repetitiva, esse número não é um decimal finito, ó, ele não tem fim. Ele é uma dízima periódica, tá bom? Então, a dízima periódica e o decimal finito, ambos saem de uma divisão de inteiros sempre. 1/3, mesma coisa, eu vou dividir 1 por 3. 1 por 3. Não dá, professora. 1 é menor que 3, então põe 0. Acrescento um 0 e ponho a vírgula. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Aumento outra casa, fica 10 de novo. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Aumento outra casa, dá 10 de novo. Divide por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. E ó, de novo vai se repetir. Então, aqui também nós temos que deu 0,33333 infinitamente, olha as reticências, que é o número 0,3, pode pôr só um risquinho em cima do 3, porque é só o 3 que repete, pode ser uma bolinha também, e esse número também é uma dízima periódica, não é um decimal finito. E assim sucessivamente, ó, vou fazer a mesma coisa com os 5/4, 5 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 4 é 4, para 5 falta 1. Aumenta uma casa, primeira vez que aumenta a casa, hora de pôr a vírgula. 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2.
Aumenta a outra casa, fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Ó, deu exata a conta. Então, isso não é uma dízima. Tem nada de risquinho, reticências, nada disso. Então, deu 1,25 e é um decimal finito ou decimal exato. Não é uma dízima periódica. 2/3, pessoal, pensa comigo. Se quando era 1/3 era 0,3333, 2/3 não é o dobro de 1/3? Então vai dar 0,66666 ou 0,6 ou ainda com o pontinho. E portanto nós teremos uma dízima periódica. Se fizer a divisão vai dar isso? Lógico. E a fração 3/11? Então mesma coisa, vou dividir aqui, ó. 3 por 11. Não dá, é menor, põe 0. Aumenta uma casa, põe a vírgula. 30 por 11 dá 2. 2 vezes 11 são 22. Para 30 faltam 8. Aumenta outra casa, fica 80. 80 por 11 dá 7. 7 vezes 11, 77. Para 80 faltam 3. Aumenta outra casa, fica 30. De novo 30, ó. Então vai dar 2 de novo. 2 vezes 11, 22. Para 30 faltam 8. E assim sucessivamente, pessoal, ó. 80 de novo. Dá 7 de novo. 7 vezes 11, 77. Para 80 faltam 3. Ou seja, isso não vai parar nunca. Então, 3/11 é a dízima 0,277727272727. Reticências, ou 2 pontinhos, ou um risquinho no 0,27. No 27, aliás, que é chamado de período, né? O número que sempre repete, a sequência que sempre repete. E aí nós temos, então, uma dízima periódica. Certo? E o contrário, professora? E se eu tiver aqui, ó, o contrário agora. E se eu tiver um número decimal finito, todos eles, nenhum desses é dízima, ó. Como eu faço para chegar na fração que originou esse decimal? Então, é assim, gente. Todo número decimal finito, ele é um número decimal fracionário. Então, olha aqui, ó, nenhum inteiro. 5, esse 5 está na primeira casa depois da vírgula, está na casa do décimo. Então, é a fração 5/10, que eu posso aqui simplificar por 5, ó, se eu desejar. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Por isso que todo mundo lê o 0,5 como meio, ó. 0,5 é meio, ó. Então, a gente não lê meio? Quando você tirou na prova? Meio. Meio é isso, é a mesma coisa. Por isso que pegou o nome meio para 0,5. E 1,5? 1,5 você pode falar assim, 3 dividido por 2 dá 1,5. Pronto, já achou. Quiser fazer de cabeça, dá para fazer, ó. 1,5 é 3 por 2. Não tenho essa ideia, você pode pensar assim, ó, 1 inteiro e 5 na casa do décimo. Vamos fazer aquele giro da fração. Ó, vezes e mais. Toda vez que é número misto. 10 vezes 1, 10. 10 mais 5, 15. 15 décimos. Minha professora ensinou. Era só pegar o 15, colocar ele em cima sem a vírgula e o 10 embaixo, porque é uma casa depois da vírgula. Pode fazer assim direto? Pode. Eu só quis mostrar para você como que chegava nisso, tá? Aí eu vou simplificar aqui por 5, ó. 15 por 5 dá 3 e 10 por 5 dá 2. Olha o que eu disse no começo, ó. 3 dividido por 2 não dá 1,5? E o 0,4? É o 4 na casa do décimo, ó. Uma casa depois da vírgula. Vou simplificar aqui por 2. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. 2/5. Se eu dividir 2 por 5 dá 0,4? Com certeza. E o 3,8? Ó, já vou fazer direto, omitindo essa passagem. Eu vou pôr 38 em cima. E embaixo, décimo, porque o 8 é uma casa depois da vírgula, então é 10 no denominador. Se eu dividir 38 por 10 dá 3,8? Com certeza. E se eu simplificar isso aqui por 2, ó? 38 por 2 dá 19 e 10 por 2 dá 5. Se eu dividir 19 por 5, dá 3,8? Sim. E o 0,25, que todo mundo sabe que é 1/4, pode pôr direto? Pode. E se não quiser pôr direto? Aí vai fazer 25 e agora é sobre 100. Por que sobre 100? Porque 2 casas depois da vírgula é o centésimo. Aqui eu vou simplificar por 5 ou por 25? Se eu fizer por 25, vai acabar na primeira etapa. 25 dividido por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4.
Se você tivesse dividido por 5, aqui ia dar 5 vinteavos, que você dividia de novo por 5, chegava num quarto. 2,35. Vou pôr direto 235 sobre 100 também, ó, porque duas casas depois da vírgula é o centésimo. Aqui, ó, só me ocorre dividir por 5. 235 dividido por 5, se fosse 200 por 5 dava 40, e o 35 por 5 dá 7, então 47. E o 100 por 5 dá 20. Não dá para simplificar mais. Então 47 dividido por 20 vai dar 2,35. 0,32 é o 32 centésimos, ó, duas casas depois da vírgula 100. Aqui eu vou simplificar, pessoal, por 4, ó, por 4. 32 por 4 dá 8 e 100 por 4 dá 25. Pronto. 5,62, eu vou colocar direto 562 em cima sem a vírgula e vai ter que ser sobre 100, porque aqui tem duas casas depois da vírgula, centésimo. Aqui eu vou simplificar por 2. 500 por 2 dá 250, 62 por 2 dá 31, 250 mais 31 dá 281 sobre 50. Certinho? E agora vamos fazer um próximo exercício, olha. Observe os pontos A, B, C, D e E na reta numérica para responder os itens a seguir. Então, ele colocou o A aqui no 0, o D no meio, o B no 1, o E no 1,5 e o C no 2. Observe que está indo de meio em meio, por isso que as distâncias são iguais. Agora responda. A primeira já está respondida. Meio está entre A e B. O meio, esse número aqui, é o ponto D. Ele está sobre o ponto D, mas já que é para colocar entre quem e quem que está, eu olho que ele está entre o A e o B. E o 0,7? Ó, 0,7, pessoal, é um número que está por aqui, ó. Ó, 0,7. Ele é mais que meio e menos que 1. Então, o 0,7 está entre que pontos? D e B. Entre D e B. E o 0,2? Ó, o 0,2 está por aqui, ó. 0,2, ele é mais que 0 e menos que 0,5. Então, se ele está aqui, por aqui, ó, ele está entre o A e o D. Entre A e D. E o 1,2? Ó, 1,2 está por aqui, ó. Ele é mais que 1 e menos que 1,5. Então, ele está entre B e E. B e E. E o 0,9? Ó, o 0,9 ele está por aqui, ó, antes do 1, 0,9. Ele é mais que meio e menos que 1, então ele também está entre D e B. E o 1,9? Ó, 1,9 está aqui pertinho do 2, ó, 1,9. Ele é mais que 1,5 e menos que 2, então ele está entre E e C. E o 1,5 está em cima do ponto E, mas é para eu colocar entre quais que ele está. Então, o E, que é o 1,5, ó, ele está entre o B e o C. B e C. E o 0,1? Ó, o 0,1 está aqui, no comecinho, ó, antes ainda do 0,2. Então, ele está entre o A e o D. Entre A e D. Tudo bem? Vamos continuar. Escreva em ordem crescente as frações. Gente, a melhor maneira de colocar frações em ordem é descobrir o decimal que elas representam. O decimal, tá? Então, por exemplo, eu vou dividir 7 por 2, não dá 3,5? Quando eu divido 8 por 5, dá 1,6. Quando eu divido 5 por 2, dá 2,5. Quando eu divido 9 por 2, dá 4,5. Então, é melhor eu fazer as divisões das frações, descobrir os decimais que eles representam e só então colocar em ordem. Então, como ficaria isso em ordem crescente? Crescente, quer dizer, começa pequeno e vai aumentando. O menor número decimal que tem aqui não é 1,6? Então, é o 8/5 o primeiro. Ah, professora, não põe 1,6? Não. Esses números decimais eu os obtive para facilitar e descobrir quem vem primeiro. Mas os números que eu tenho que responder são os que foram perguntados, que são as formas fracionárias. Então, esse aqui já foi. Maiorzinho que 1,5, que 1,6 é o 2,5.
Que corresponde aos 5 meios. Então, esse também já foi. Maiorzinho que o 2,5, eu tenho aqui o 3,5, ó, que é o 7 sobre 2. E o último, o maiorzão de todo, não é 4,5? Que é o 9 sobre 2. Coloquei em ordem crescente. Ah, e se fosse números decimais? Fique esperto, porque o número decimal, ele pode enganar você. Você pode olhar o 0,8 e achar que é menor que o 0,25, só porque aqui é 8 e aqui é 25. Mas cuidado! Você tem que estar com o mesmo número de casas depois da vírgula. Aqui são 8 décimos, aqui são 2 décimos. Esse número é maior. A casa do décimo é maior que a casa do décimo daqui, ó. Tá? Então, vamos acrescentar um zero para ficar todo mundo com 2 casas depois da vírgula? Ó, 2 casas depois da vírgula, 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 aqui já tem, e aqui 2 casas depois da vírgula. Agora sim eu vou comparar com certeza. De todos esses números aqui, qual é o menor de todos? 0,10. Então, em ordem crescente, o primeiro número é o 0,1. Vou pôr ponto e vírgula, porque os números têm vírgula para separar, tá? Então, 0,10. Maiorzinho que esse, ó, é o 0,25. Maiorzinho que esse, ó, é o 0,5. Maiorzinho que esse, ó, é o 0,8. Agora vem, ó, todo mundo com 0, já foi. Agora eu começo com 2. 2,40, né? É menor, lógico, vem antes que o 2,53. Professora, você colocou os zeros aqui, não colocou aqui? Sim, porque eu respondi pelo que ele me deu. E os que ele me deu não tinha zeros. Eu só coloquei os zeros para ficar mais fácil e eu descobri quem era menor. Correto? Exercício do Saresp 2012. Assinale a alternativa que mostra corretamente a escrita de 3/4 na forma decimal. Meu Deus do céu, que coisa fácil. 3/4, eu vou dividir 3 por 4. Não dá. Aí eu vou acrescentar uma casa, põe a vírgula. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28, para 30 faltam 2. Aumenta outra casa, fica 20. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. É o 0,75, alternativa B. Moleza. Então, quer saber uma fração que decimal que ela é? É só dividir o de cima pelo de baixo. E a última aulinha de frações e decimais aqui, pessoal, tem alguns errinhos aqui de impressão, tá bom? Então, a gente vai fazer as adaptações aqui. Primeiro exercício, ó. Na atividade 3 da anterior, apresentamos a reta numérica 0, meio, 1 e meio, 2. Observe que o número 0 está localizado no ponto A, na reta, e os valores nela vão crescendo. A reta numérica é muito utilizada para ordenar de maneira crescente ou decrescente todos os números reais. E aí vem um exercício aqui, ó, para nós. Na reta numérica que eu tenho aqui, temos uma representação dos números decimais. Ó, 1 metro, 1,1 metros, 1,2, 1,3... Ele está indo de 10 em 10 centímetros, por isso as distâncias iguais, até 2 metros. Associe as frações abaixo à sua respectiva representação decimal. Como descobrir que número é aqui em cima? Fazendo a divisão. Então, quando eu divido 6 por 5, ó, fazer aqui, 6 dividido por 5, dá 1, sobra 1. Aumenta uma casa, põe a vírgula, dá 2, 2 vezes 5, 10. Esse aqui, ó, é o 1,2. Então, 6/5 é no lugar do 1,2. E os 7/5? Vamos dividir. 7 por 5. Ó, 7 por 5 dá 1, uma vez 5, 5 para 7, 2. Aumenta uma casa, põe a vírgula, dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, é 1,4. O 7/5 é 1,4, então o 7/5 vai lá no 1,4. É aqui que está o 7/5 e é aqui que está o 6/5. Tá, ó. Tô ligando assim para ficar mais fácil. O 13 décimos, gente, é uma fração decimal, então não precisa fazer conta de dividir. 13 décimos é só vir com a vírgula para trás, é 1,3. 1,3 é aqui, ó. Então, é aqui que está o 13 décimos. Aqui também é fração decimal, 1,9. 19 dividido por 10 é só andar com a vírgula para trás, dá 1,9. Então, o 19 décimos é aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. O 8/5, eu já fiz essa conta agora mesmo. 8/5 é 1,6. Tá? 8/5 é 1,6, então é aqui, ó. Aqui que está o 8/5. 1 meio é 0,5, todo mundo sabe disso. Professora, mas começa no 1.
Então essa aqui não tem onde a gente colocar nesta reta que ele me deu. Não vou colocar, não tem onde colocar. Ele é antes, ó. Teria que estar aqui, ó. Mas não está traçado, então não vou inventar. E o 11 décimos? Ó, 11 dividido por 10 dá 1,1. Então é aqui, ó. 11 décimos é 1,1, que é esse pontinho aqui. Tudo bem? Gente, esse exercício de baixo aqui, turma, sinto muito, olha. Observe o trecho da reta numérica. Eu queria que vocês observassem que ele não dividiu direitinho aqui. Olha o que ele fez, ó, 0. 1, 2, 3, 4. Não 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, gente, olha, ele fez uma régua aqui que não foi feita direito. Ele tinha que ter feito aqui de 10 em 10, e aqui o 5. Tá vendo, ó? 0, 1, 2, 3, 4. Ele fez o risquinho maior. Então essa régua não tá legal, pessoal. Ele tinha que ter feito de meio, de 5 em 5, ou de 10 em 10, ou de 20 em 20. Ele fez de 8, entendeu? Então ficou muito ruim de representar. A gente não vai localizar essas frações, então nessa régua não, tá bom? Um erro de grafia deles aqui, ó. Mas como eu saberia onde ficaria? Eu dividiria fazendo a continha de dividir, tá? Então 15 sextos, ó, eu ia dividir 15 por 6. 15 por 6, ó. 15 por 6 dá 2, 2 vezes 6, 12, para 15, 3. Aumenta uma casa, põe a vírgula, dá 5, 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Então seria no 2,5. Onde é o 2,5? Olha, gente, se aqui é o 1 e aqui é o 2, aqui no meio, ó, é o 2,5, tá? Então se eu quiser pôr esse número por essa régua, eu teria que colocar ele aqui. Aqui seria o meu 2,5, tá bom? 2,5 é aqui, ó. Esse é o número, então, 15 sextos, ó. Já para as outras vai dar problema, porque não vai dar no meio, tá bom? Então a gente vai parar esse exercício aqui. Se fosse, por exemplo, 11 quintos, ó, o 11 quintos, 11 dividido por 5, ó, vai dar 2,2. 11 dividido por 5, ó, dá 2, 2 vezes 5, 10, para 11, 1. Aumenta uma casa, põe a vírgula, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Seria o 2,2. Só que o 2,2 é onde aqui, professora? Vírgula 2, ó. Aqui, ó, é o 2,25 dessa régua. Então, o 2,2 seria um pouquinho antes. Então, o problema aqui, eles repartiram de uma maneira muito ruim. Então, eu não vou colocar esse número. Mas só para você ter uma noção, ó. Se aqui é o 2,5, aqui seria o 2,25, o 2,2 seria aqui, ó, por aqui. Tá bom? Mas a gente não vai colocar, não, porque eu tenho certeza que aqui eles fizeram a graduação da régua de uma maneira errada, tá bom? Então a gente vai deixar esse exercício sem fazer. A única coisa que vocês podem fazer é fazer as divisões para ver que número daria o decimal. Agora aqui tá tudo bem, ó. 29,3 aqui, 29,4, 5, 6, 7, 8, 29,9, 30, 30,1, 30,2, eles também cortaram errado aqui, gente. Olha só como que essa apostilinha foi feita meio esquisita. Se aqui será que é o 30,3? Se aqui for o 30,3, aqui é o 30,2, 30,1, aqui é o 30, aqui é o 29,9, 29,8, 7, 6, 5, 4,3, é isso então? Se for assim, tudo bem, estamos indo de 0,1 em 0,1, tá? Ó, 29,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 30,1, 30,2, 30,3 é aqui, ó, tá? Por essa régua é assim que a gente vai interpretar. Os pontos de cor azul dispostos sobre os pontos na reta estão marcando quais números? Então, se essa marcação estiver correta, é isso, ó. Tá indo de 1 em 1 décimo. Aqui é o 30,3, portanto, aqui vai ser o 30,2. Aqui é o 30,1, aqui é o 30 redondo e aqui é o 29,9. Tá batendo, tá bom? Ó, 29,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 é aqui, ó. 30,3, 30,4, 5, 6, 7, 8, ó. Aqui é o 30,8 por essa régua. 30,9, 40. Desculpa, falei besteira, ó. 30,8, 30,9,
30,9 e aqui 31,1 aqui, ó, 31,1 aqui, 31,2, 31,3, tá bom? Aqui tá indo de 1 em 1 décimo. Dada a malha quadriculada, a seguir faça o que se pede. Gente, 2,5, ó, se eu dividir 7 por 2 vai dar 3,5, 12 por 5 vai dar 2,4, 1,7 já está dividido aqui também, 3 por 5 dá 0,6, tá? Fazendo as continhas de dividir, a gente obtém esses números. Aí como coloca isso na malha quadriculada? Se a gente for fazer de 1 em 1 décimo, pessoal, começasse do zero aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui seria o meu 1. Poderia ser assim? Poderia também ir de 2 em 2, ó. 0, aqui, por exemplo, poderia colocar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,8, 1 inteiro. Poderia colocar aqui 1 inteiro, era aqui, ó. 1 inteiro. Ó, repetindo, vou fazer de 0,2 em 0,2. A gente escolhe. Não tem um lugar marcado falando para mim, olha, você tem que fazer de meio em meio ou de 1 em 1. Se eu fizer de meio em meio, dá? Dá também, acaba rapidinho, ó. 0, se eu falar que aqui é o meio, aqui é o 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ó, o máximo que vai precisar é 3,5, posso parar aqui no 3,5, ó. Não tá me falando como eu tenho que parar isso aqui, então vou escolher, tá bom? Se eu for de meio em meio, fica assim, ó, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Aí onde estaria o 2,5, ó? 0, meio, 1, 2, 2,5. O 2,5 estaria aqui. O 3,5, ó, estaria aqui, que é o 7,5, estaria aqui. O 2,4, gente, ó, é um pouquinho antes do 2,5, ó, o 2,4. Então eu colocaria ele aqui, ó, um pouquinho antes do 2,5, tá o 2,4. Onde está o 1,7, ó? 0, meio, 1. Se aqui é 1,5, o 1,7, ó, tá um pouquinho antes aqui, ó. 1,7 está por aqui, ó. 1,7, colocaria aqui. 1,5 estaria exatamente aqui, ó. Ó, 1,5 exatamente aqui. E o 0,6 estaria onde, ó? 0,5, o 0,6 estaria por aqui, ó. Que é o 3/5. Por aqui. Tá? Então, nessa malha, ele não colocou números pra gente. Então, a gente decide como quer dividir de meio em meio, de 1 em 1. Tanto faz, tá, pessoal? Em cada caso, qual das frações abaixo é menor? Desenhe uma reta numérica para fazer análise. Não precisa de reta numérica para fazer análise, tá? Mas vamos desenhar aqui, ó. 11 décimos ou 9 décimos? Gente, o denominador é igual. Como 11 é maior que 9, ele quer saber qual fração é menor. Então, essa é menor. Quem é menor, 9 ou 11 décimos? 9 décimos. Agora aqui, ó, 1/2 ou 1/3, dá para pensar também assim, ó. Um pedaço de 2 ou um pedaço de 3. Onde o pedaço é menor? Já que os dois são um pedaço. Onde o pedaço é de maior, onde tem mais pedaços, ó. Metade ou 1/3. 1 em relação a 3 fica menor do que 1 em relação a 2. Agora aqui é diferente, ó, então eu vou fazer divisão. Só que olha só, 4 é menor que 5, então aqui vai dar 0,8 aqui, ó, 0,8. E 3 dividido por 2, gente, é 1,5. Então quem que é menor? O 0,8, lógico, então essa fração é menor. 1/6 ou 1/5, quem é menor? 1/6, por quê? Porque aqui é um pedaço de um negócio cortado em 6. E aqui é um pedaço também, só que de um negócio cortado em 5, então aqui está maior. 8/3 ou 7/4? Quando eu divido 8 por 3, não dá mais que 2? E quando eu divido 7 por 4, não dá 1 e pouco? Então aqui é menor. 6 dividido por 5 dá mais que 1. E 4 por 3 também dá mais que 1. Então como eu vou saber qual é maior? Fazendo a conta mesmo, ó. Então eu vou dividir 8 por 3. 8 por 3 dá... Não, desculpa, não é esse exercício. Aqui, apaguem. 6 por 5, ó. Dá 1. Uma vez 5, 5 para 6, 1. Aumenta uma casa, põe a vírgula. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então aqui é 1,2. E 4 por 3? Ó, 4 por 3, pessoal, também dá 1. Uma vez 3, 3 para 4, 1. Aumenta uma casa, põe a vírgula. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Ó, aqui deu 1,3.
Então, quem é menor? 1,2. Então, a fração 6/5 é menor. Tá bom? Então, tem várias maneiras de descobrir quem é menor. E eu não precisei de reta para descobrir. Aqui manda desenhar a reta, mas não tem necessidade. E aqui nós temos, qual ponto da reta numérica representa a fração 41 décimos? 41 dividido por 10, gente, é 4,1. Então, vamos pensar, ó, aqui está de 4 a 5, então 4. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 7, 8, 9, 5. Ó, aqui está indo de 1 em 1 décimo. Então, o 4,1 é o ponto A. É aqui que está o número 41 décimos. É na A. Tudo bem? A gente terminou a parte do caderninho, a sequência de atividades 1. O centro de mídias já começou a sequência 2, mas isso é assunto para uma outra aula, tá bom? Então, a gente terminou, fiz todos os exercícios com vocês da sequência de atividade 1 na aulinha 1 e 2. Peguem o caderno de vocês físico ou na escola, ou então o caderno de vocês virtual, que eu mandei para vocês aí no Google Classroom mesmo, e copiem no caderno ou façam pelo menos um resumo disso aí, tá bom? Até breve, logo eu vou mandar os exercícios dessa sequência para vocês, valendo ponto na atividade. Beijinho, fica com Deus.